Esse vídeo eu vou ensinar para você como que você calcula os seus custos fixos. Sim, ele ainda está dentro da precificação do serviço de estética. É um número muito importante para que a gente chegue ao seu valor final do seu serviço. Então eu peço que você preste bastante atenção, ok? Bom, o que é um custo fixo? O custo fixo é a soma de todas as contas fixas do mês, independente de você ser uma empresa ou você ser uma pessoa física. Então, você vai ter que sim parar um minuto agora, um pouco mais talvez, para você linkar todos os itens que estão englobados dentro de um custo fixo. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, mas esse valor de custo fixo, cada profissional vai ter o seu. Então eu não tenho como falar com exatidão quanto que cada pessoa vai ter de custo fixo, porque isso vai variar e vai impactar no valor de cada profissional também. Bom, dentro do custo fixo nós temos o aluguel mais o IPTU. Então, pensando que você seja já uma pessoa jurídica, já tem já o seu estabelecimento formado e você pague um aluguel, ou você seja uma profissional liberal e você faça uma sublocação. Às vezes as pessoas cobram, já está incluso esse valor do IPTU no aluguel ou não. Se não estiver, você vai precisar pegar o valor do IPTU, dividir por 12 vezes, que seriam 12 meses, e acrescentar esse valor dentro do seu custo fixo, tá? É muito importante você não esquecer desse detalhe. A água e a energia, elas podem variar, mas mesmo assim elas entram dentro do custo fixo. E como que a gente vai fazer para ter um valor fidedigno, né, dentro do nosso custo? Você vai fazer sempre uma média mensal. Então você vai pegar um exemplo, o mês de janeiro, fevereiro e março, e você vai ver, a minha conta de água de janeiro foi R$100, a de fevereiro 115 e a de março foi 105. Então 105 mais 115 mais R$100, nós temos um valor de R$320, que é o valor total. Eu vou dividir por 3 e eu vou ter uma média de R$106,66. É esse valor que você vai colocar na média da sua água, tá? Então isso aqui é um cálculo que você sempre vai precisar estar calculando, para que você reveja esse ponto específico. A energia, a mesma coisa. O telefone e a internet também entra como custo fixo, mesmo você sendo uma profissional liberal. Só que também lá na aula do Prolabore eu coloquei essa informação lá para você. Aqui é mais para quem é empresa também, então seriam dois cálculos. Quem tem empresa aberta, empresa constituída, você vai ter dois valores de telefone, o seu fixo e o seu da empresa, a não ser que seja um só, aí você escolhe aonde você coloca. O imposto, quando nós fazemos um serviço de limpeza de pele ou serviço estético, esse serviço ele gera um imposto. Você vai precisar obrigatoriamente emitir uma nota fiscal. E essa nota fiscal, ela equivale a 6% do valor total do procedimento. Então, o que isso quer dizer? Suponhamos que uma limpeza de pele custe R$150. Você vai ter de imposto de ISS R$9, tá bom? Então esse valor é o valor que você vai precisar colocar ali para ter disponível também e inclui no seu serviço. Outro imposto que é muito importante é o imposto municipal. Esse aqui eu coloquei um asterisco porque isso varia de município para município. O município onde eu tenho a minha clínica aberta, né, que ainda está aberto o meu CNPJ,
Barueri, ele está com 2% de imposto municipal. Tem município que cobra 1%, 1,5%, isso vai variar, tá? Como eu já disse. As taxas de cartão de crédito parcelado. Quando você entra em contato com uma operadora que vai te oferecer uma maquininha de cartão de crédito, você vai ter a taxa mensal de mensalidade dessa maquininha, ou não. Hoje em dia as empresas já não têm mais isso, porém a taxa de juros é mais alta. Então, nesse ponto, se você for pegar uma maquininha, eu aconselho que você pesquise muito no mercado. Por quê? O conselho que eu te dou é que você não antecipe as parcelas do teu serviço. Eu já fiz muito isso, gente. Antigamente eu trabalhava mês a mês, então vou dar um exemplo para vocês. Vinha uma paciente e fechava um pacote de limpeza de pele, de peeling químico, R$ 1.000. E eu parcelava em até 6 vezes esse pacote. Então todo mês caía na minha conta, já com os descontos ali do crédito parcelado. Então caía um valor lá na minha conta. Eu não vou colocar o valor do desconto, tá? Porque agora eu não vou me recordar. Então, caía R$166, R$150 na minha conta. Isso fazia com que eu tivesse controle das minhas finanças. Um belo dia, eu peguei uma outra maquininha que a taxa dela, eu tenho 0 taxa, porém, ela antecipa todos os meus pagamentos. Então, se a paciente passou R$1.000, no mesmo dia cai os R$1.000. E eu não pago desde que eu não atinja o pico de venda que foi proposto pela maquininha. Isso é bom por um lado, porque eu não tenho taxa de juros. Porém, se você, esse plano já não existe mais, é muito difícil você conseguir um plano parecido com esse ou igual a esse. Então eu te aconselho, por experiência própria, faça as suas vendas e receba mês a mês, porque isso vai fazer você ter um controle melhor das suas finanças e você não vai pagar tantos juros. Caso você precise antecipar essas parcelas, você vai pagar em média 15%. Então vai sair do seu lucro 15% só para a maquininha de cartão de crédito. Então fique atento a esse detalhe. Tenta trabalhar sem antecipar as parcelas, porque eu garanto que vai ser muito melhor para você. O contador aqui, caso você seja uma Simples Nacional, no caso de MEI, você não precisa pagar contador, você mesma consegue fazer as suas coisas, recolher as suas taxas, tá bom? Faxina, caso você precise, você seja um estabelecimento, tenha uma clínica, você contrata uma pessoa para fazer faxina na sua clínica uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso vai depender de você, né? Do quanto o seu estabelecimento suja. Você precisa colocar isso nos seus custos fixos também. Funcionários, caso você tenha um funcionário, uma recepcionista, uma colega que trabalha com você, que esteja dentro da CLT. Então, quem é MEI pode registrar até um funcionário, tá bom? Se você tiver 2, 3, aí você já não pode ser mais MEI. O governo considera que você já passa a ser Simples Nacional e aí as taxas aumentam também. E aí você vai precisar calcular o salário, contador, INSS, FGTS, a condução do funcionário, caso você também pague. Todos os gastos com esse funcionário entra dentro dos seus custos fixos. Produto de limpeza para o seu espaço. Então você vai precisar comprar, sei lá, Cândida, sabão em pó e assim por diante. Esses custos também entram dentro do custo fixo. Os descartáveis que você utilizar, copo descartável, aquela paetinha para você mexer o café, todos esses, papel higiênico, papel para absorver, né, para limpar a boca, tudo isso você também tem que colocar nos seus custos fixos.
o galão de água e o filtro de água, caso você tenha o filtro de água. Você precisa colocar nos seus custos aquele filtro que você tem que trocar, tem que fazer a reposição a cada 6 meses. E por que eu decidi colocar esse item específico? Porque às vezes passam informações que a gente nem se atenta do que realmente a gente precisa colocar e o que engloba os custos fixos. Então eu peço para que você sim coloque todos os detalhes. Você vai ter um pouco de trabalho agora no começo, mas depois você vai ver que vai ficar tudo mais simples para você. Eu coloquei aqui os mimos para as clientes de vocês. Isso também entra nos custos fixos por mês. Mas por que cobrar os mimos? Será que eu sou mesquinha, Ângela, se eu cobrar por tudo isso, por uma bala que a minha cliente chupa, por um café que eu ofereço para ela, por ela estar ali esperando na recepção? Sim, você precisa colocar todos esses mimos. Porque se você não coloca, você vai diminuir do seu lucro. E o que você tem que pensar? Que o seu serviço, ele é uma criação de experiência. Então, tudo que a tua cliente faz dentro do seu estabelecimento é uma experiência, sabe? É isso que vai agregar valor ao seu trabalho. Então, sim, você precisa colocar. Suponhamos que você tenha uma média lá, vamos supor que você tem 60 clientes, né, no mês. Vamos trabalhar aqui com os valores que a gente tem projetado, as metas que nós temos aqui para o método NIB. Você tem 66 pacientes e dentre essas 66 pacientes, elas consomem um café. Então você tem que fazer o custo desse café, tá? E qual que é a fórmula do custo fixo? A fórmula que nós vamos utilizar para a gente calcular aí, né, o que a gente precisa. Fórmula do custo fixo por dia. Essa é uma informação muito importante, não para a gente ter o cálculo final do nosso serviço, mas é uma informação importante para que você compreenda a importância de você ter um lucro bem definido, para que a importância de você entender que a sua empresa, ela precisa ter um caixa. Por quê? Você, estando de porta aberta ou não, esse custo fixo por dia você vai ter que pagar, tá? Então é isso que a gente tem que entender. E como que eu faço esse cálculo? É o custo fixo mais a sua mão de obra, que no caso é o seu prolabore, pelos dias dividido pelos dias trabalhados, que eu coloquei nesse exemplo 22 dias, que é o que a maioria trabalha de segunda a sexta-feira. É igual o seu custo por dia. Então eu fiz aqui um exemplo para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Eu coloquei alguns exemplos em valores mesmo. Então suponhamos que você fez lá a sua tarefinha, colocou todos os seus custos fixos que você tem ali por mês. Você chegou a um montante de R$3.000. Mais a sua mão de obra, que é o valor do seu prolabore, dividido por 22 dias, que seriam os 22 dias úteis do mês. Então, 3.000 mais 2.400, você chegou a um montante de custo fixo de R$5.400. Dividido por 22, nós temos um valor de 245,45. Então, esse valor, você abrindo o seu comércio ou não, você vai ter que pagar, tá? Então, é aqui que a gente começa a ver o porquê da importância da gente ter os nossos valores bem definidos, elaborados e orquestrados da maneira correta. Agora, eu vou falar com vocês sobre a fórmula da hora trabalhada. E por que, Ângela, essa hora da fórmula trabalhada? Porque os nossos serviços de estética, de beleza, são calculados em cima de hora trabalhada. Um exemplo, a limpeza de pele, ela demora em média de 1 hora a 1h30, dependendo da pele até um pouco mais. Então você precisa entender esse custo, esse valor da hora trabalhada, para que você possa precificar melhor os teus serviços. Então, um exemplo,
Qual que é a fórmula da hora trabalhada? O valor do custo fixo por dia, que aqui no caso é 245,45, dividido pelas horas trabalhadas. E aí eu dei 2 exemplos para vocês. O primeiro pensando em 8 horas por dia trabalhada. Por que 8 horas? Porque por mais que você demande 4 horas e meia para fazer as 3 limpezas de pele, que é o que a gente almeja, que é o que a gente vai chegar, você precisa entrar em contato com esse cliente, você precisa mandar mensagem, precisa pagar as contas, os boletos, organizar, limpar o lugar, comprar produto. Tudo isso é o seu trabalho também. Hoje nas redes sociais a demanda para que a gente possa estar construindo e fazendo conteúdos de qualidade, tudo isso a gente tem que colocar tudo na caneta, porque também é a nossa hora trabalhada. Não desmereça o seu serviço, que é muito maior do que você fazer a limpeza de pele. A limpeza de pele é o final de tudo, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o exemplo 1, 8 horas por dia, que é o que eu acredito que seja ideal você colocar. E o exemplo 2, 4 horas e meia. Caso você não queira, você não faça esse tipo de serviço, você realmente só faz a limpeza de pele, você só vai colocar as 4 horas e meia. Então, em 8 horas de serviço, o meu valor da minha hora é R$ 30,68. E quando eu trabalho 4 horas e meia, o valor da minha hora é R$ 54,54. Tá bom? Deu para entender? Eu vou mandar todos os slides para vocês, para que vocês verifiquem, vejam, tirem dúvidas, mas não deixem de fazer essa tarefa que é tão importante nesse primeiro contato, tá? Bom, esse vídeo foi para falar sobre os custos fixos, então eu peço sinceramente que você faça toda a tarefa e para a aula de inauguração, que é a nossa aula de mentoria, nossa primeira aula, eu espero que você já esteja com todos esses dados, com todas essas informações na mão, para que eu consiga te auxiliar caso você tenha alguma dúvida. Agora nós vamos falar no próximo vídeo sobre os custos variáveis.